Oi, eu sou o João Pedro. Oi, eu sou o João Victor. Oi, eu sou o Henrique Braine Costa e eu vou introduzir o projeto. Esse projeto de estrutura de dados, ele aplica a prática dos conceitos das árvores binárias de busca, a BST, e a árvore ABL, na análise exploratória de dados públicos brasileiros. O objetivo central é utilizar um dataset governamental real, alinhado a um dos objetivos da ODS, que no nosso caso é a ODS 6, que é a água potável e saneamento, que busca assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todas. A relação se estabelece nos seguintes pontos: disponibilidade da água, que é a meta 6.1, e a meta 6.4, que são as secas prolongadas ou de alta magnitude, reduzir drasticamente a disponibilidade de água em reservatórios superficiais e subterrâneos. Temos a qualidade da água, que é a meta 6.3, que em período de seca, a menor vazão dos rios diminui sua capacidade de diluir os poluentes, o que pode levar à deterioração da qualidade da água. E os recursos hídricos, que são a 6.5, que está muito mais o foco do nosso projeto, que é o monitoramento e análise de eventos extremos como secas, cruciais para a gestão integrada e sustentável dos recursos. E também um pouco do nosso foco também é o impacto no ecossistema, que é a meta 6.6, que é as secas severas que impactam negativamente os ecossistemas aquáticos e terrestres que dependem da água. Aqui tem um pouco do dataset que a gente usou, que é disponibilizado pela cidade de São Paulo. E agora para apresentar o código. Primeiramente, a gente tem a classe mais fundamental do código, que é a classe município, que ela literalmente vai armazenar municípios que vão estar nesse arquivo .csv que ele vai ser lido. E ele armazena todas as informações, que são o código do IBGE, que é o ID único para cada um deles, que vai ser a chave principal da nossa árvore. Tem o nome, tem a magnitude da seca e a duração da seca. São as únicas informações que são notáveis para a gente. A gente tem esse método construtor, que vai ser usado para criar esses municípios, e todos os métodos que vão ser úteis para a gente. Esse método aqui, como dá para ver aqui, ele implementa a interface comparable, né, do tipo município, para ele poder utilizar esse método compare_to, que a gente usou a nossa própria aplicação, que vai servir para comparar um código com outro, que vai ser a base também da inserção na árvore, porque o código IBGE ela vai ser a nossa chave de comparação. Tem também um método .equals, a gente tem os override nos dois, e um toString para poder imprimir cada um dos códigos quando for necessário. Agora a árvore BST. Na árvore BST, a gente tem a raiz. Seria melhor mostrar primeiro o BST Node, só para a estrutura que está sendo usada, que é praticamente o município. A gente recebe o município, coloca como ele data, cria o filho à esquerda e o filho à direita. Temos um construtor que recebe os parâmetros e define, foi o null de novo, coloca apontando nu os filhos da direita e da esquerda. E as funções só para obter os dados. Voltando na BST, a gente tem a inserção. A inserção ela funciona da seguinte forma. Seria inserção recursiva, que é inserRec. Ela vai de forma recursiva pegando o código da IBGE do município e comparando. Se é menor do que o nó atual, ele insere à esquerda. Se ele for maior, ele vai à direita, não permitindo a duplicação do código e substituindo caso já exista. Eu vou falar agora da busca, que a busca é feita de forma recursiva também, porque é a melhor forma para você conseguir, porque você não sabe determinar a quantidade de filhos que pode ter. Então ela vai buscando e comparando até se ele existir e vai retornando. Agora, a remoção, ela só trata o nó folha, o nó como filho, e os nó com os dois filhos, nesse caso, o nó é substituído pelo menor valor da subárvore à direita. Os contadores que a gente utilizou em cima,
eles servem para só cada comparação que ele for fazer, ele é só um incremento comum na parte do código, ele vai incrementando cada vez mais que a gente faz alguma comparação em o desempenho de cada função. E temos a parte importante que é a coleta de dados, que a gente usa através de um em ordem. A árvore pode gerar uma lista com todos os municípios armazenados em ordem decrescente do código da IBGE. Também tem a análise de magnitude e duração, que seria usando a estrutura HIP, que é para os N municípios com maior magnitude de seca e também com os menores eventos de duração da seca, ele organiza. E o agrupamento por faixa, que é também possível agrupar os municípios por faixas de magnitude ou de duração, com base em limites fornecidos pelo usuário. E a magnitude zero, que seria uma função específica que conta os municípios que registraram zero, a seca igual a zero. Agora, partindo para a árvore AVL, na parte do node da AVL é, em grande parte, muito parecido, com exceção desse um atributo a mais, que é a altura, que é o que vai ser usado na hora de fazer as rotações, porque a AVL precisa manter o fator de balanceamento dela, né? Então, esse um dado a mais aqui é super importante para isso. Explicando as funções dela, ela tem todos esses atributos que vão servir para análise de comparação, né, da AVL, que vai ser número de operações de cada uma das funções. Tem aqui um construtor simples. A gente tem todos os gets e sets, né, que são métodos básicos. E aqui a gente tem alguns métodos auxiliares, né? Vai ser coletar altura, pegar o balanceamento de um node específico. E aí aqui a gente tem a função de rotação, né? A gente tem a rotação para a direita, que é padrão, a rotação para a esquerda também. E aí a gente tem algumas operações que vão começar a implementar esses métodos, né? Que a gente tem a inserção, que ele vai ser do mesmo jeito, vai comparar, vai inserir, e ele vai fazer a comparação do fator de balanceamento, né, que é o FB, e vai fazer a rotação nos 4 casos da AVL, né, que é esquerda, esquerda, direita, direita, direita e direita, esquerda. A busca é simples, ela vai procurar o método recursivamente até encontrar. Isso, em grande escala, é bem parecido com a BST, não tem muita diferença. A remoção já vai ser mais complicada, porque ele tem que buscar o nosso sucessor de um elemento depois que remove, fazer a substituição, atualizar a altura, fator de balanceamento e fazer as rotações se for necessário, depois que fizer a remoção. Um exibir árvore, que ele só vai printar a árvore visualmente para poder se enxergar, mas já que a árvore é muito grande, né, o arquivo tem mais de 600 inserts, ele só vai parar no nível 5, que é só para o usuário poder ter uma ideia assim, do tamanho da árvore. Aí a gente tem as funções, né, de coletar os nós, que só vão estar retornando uma lista. É só isso, é simples. Que vai ser útil para as análises exploratórias que a gente fez, que vai ser encontrar a magnitude máxima, que, como o Henrique explicou, é igualzinho da BST. Ele cria essa de prioridade, que é o HIP, e chama ela recursivamente, tanto esquerda para direita, ordenando em ordem decrescente os municípios e retornando essa lista. Duração máxima é a mesma, só que ao invés de usar a magnitude, ele usa a duração da seca como chave de comparação. Contar a magnitude zero é bem simples, ele vai percorrer a árvore inteira contando quais municípios têm magnitude igual a zero. E contar por faixa de magnitude também, só que ele vai receber esse double aqui, que são os limites, que vai ser só um array que vai ter a faixa dos né? Se você quiser maiores quiser, menores que 1, aí entre 1 e 2, aí entre 2 e 3 e maiores que 4, por exemplo. Então é o exemplo que a gente utiliza. Depois ele tem a busca em ordem, que só faz a busca em ordem e retorna todos os municípios em ordem. Bem simples. E agora para a função principal. Bom, agora vindo aqui para mim, a gente vai criar uma lista de municípios e a gente vai carregar os dados do nosso CSV dentro dessa lista.
e guardar os municípios. Essa função de carregar dados, ela basicamente ela vai criar um buffer. Inicialmente ela vai pular a linha do cabeçalho, e aí ela vai percorrer usando os padrões que a gente setou do CSV para poder armazenar os dados e criar um município. Nesse caso, ele ignora o campo da data 2 porque ele vai só apresentar a data de onde o dado foi tirado e não vai fazer diferença na análise dos dados. E aí a gente vai voltar lá para main, depois de ter criado a nossa lista de municípios. A gente vai ver se essa lista estava vazia. Se ela estiver vazia, é porque nenhum dado foi carregado do CSV. Então a gente vai lá para analisar com BST. Aí na analisar com BST, a gente vai inserir os elementos na lista e a gente vai contar o tempo de inserção dos elementos e depois a gente vai só printar isso e vamos em seguida a gente vai para fazer a análise exploratória, o teste de busca e o teste de remoção. Agora indo para a análise exploratória. Na análise exploratória, a gente basicamente vai conferir se o que a gente está recebendo para colocar na árvore, para receber na árvore, ela é uma árvore BST ou AVL. E aí a gente vai criar uma lista de max magnitude e max duração, porque a gente vai são os dados que a gente escolheu como a resposta das nossas perguntas exploratórias, né? Então a gente vai criar uma lista recebendo todos esses dados e por fim, a gente vai fazer só os prints dos dados, né? Aí agora a gente vai lá para testar busca, que basicamente a gente vai escolher um número municípios aleatórios da nossa lista de municípios. A gente vai fazer a inserção desses municípios e vamos fazer a contagem do tempo e depois a gente vai printar. E aí, no testar remoção, a gente vai fazer a mesma coisa, gerar elementos aleatórios para a gente remover, e aí a gente vai contar o tempo de remoção, né? E é basicamente isso. A árvore BST ela vai fazer a mesma coisa que a árvore AVL vai fazer a mesma coisa que a BST, só que a única diferença vai ser que a BST ela vai contar o total de rotações das inserções e remoções. É basicamente isso. Tá, aqui a gente vai ter uma execução do nosso código, né, em si. Como a gente mostrou na main, a primeira coisa que faz é a análise da BST. Ele armazena aqui o tempo de inserção e o número de comparações. A inserção, no caso da BST, como você pode ver aqui nesse snippet curtinho da árvore, é o pior caso, porque o nosso arquivo está organizado em ordem crescente. Então, para todas as inserções, a BST ela tem que percorrer a árvore inteira necessariamente. Isso mostra por que o tempo de inserção dela é tão ruim. Aqui está a análise exploratória, né? Todos os top 10 municípios e por faixa, distribuição por faixa. Aí ele faz a operação de busca e de remoção na BST, que daí a gente armazena os tempos para poder comparar com a AVL. E aqui ele faz com a AVL. Como pode se ver, na AVL é muito mais organizada a árvore, porque ele realmente dá o trabalho de fazer as rotações. E o tempo é um pouquinho maior, porque ele se dá esse trabalho de fazer as rotações, o que aumenta um pouco o tempo de execução. A análise exploratória é a mesma, porque os dados não mudam. E aqui ele faz o teste de busca e de remoção. E dá pra ver aqui que nesse caso o teste de busca ele é bem mais curto, porque a busca é bem mais curta na VL. E nesse caso aqui a remoção é um pouco maior. Isso pode ser afetado pelo escalonamento do processador. E basicamente é esse o nosso trabalho, a relação da VL e da BST com a ODS objetivo número 6.